Jesus afirmou não ser Deus. Quando alguém disserta sobre se Jesus é Deus ou não, muitas vezes são usados argumentos indutivos. O que é um argumento indutivo? É aquele cuja conclusão é uma generalização. Por exemplo, o Sol existe todos os dias, logo, o Sol existirá amanhã. Você não pode provar que o Sol existirá amanhã, mas a veracidade dessa afirmação é tão provável que todos nós a aceitamos. Veja um argumento indutivo para mostrar que Jesus não é Deus. 1. Deus é pai de Adão, mas eles não são um só ser. 2. Deus é pai dos anjos, mas eles não são um só ser. Logo, Deus é pai de Jesus, mas eles não são um só ser. Esse argumento é indutivo porque eu entendo que a lógica do raciocínio se generalize em todos os casos onde Deus é pai de alguém. Existem também argumentos dedutivos. Esses são argumentos que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será. Por exemplo, 1. O Deus Supremo não tem pai. 2. O Filho de Deus tem pai. Logo, o Filho de Deus não é o Deus Supremo. A conclusão é inevitável se as premissas forem verdadeiras. Porém, eu acredito que quando dissertamos sobre este assunto, por melhores que sejam os nossos argumentos dedutivos e indutivos, podemos optar pelo mais simples. Passagens bíblicas onde o assunto é Jesus ser Deus ou não. Porque assim bastará lermos o relato e os argumentos serão dispensáveis. Em Lucas 18, 18 e 19, há um diálogo entre Jesus e um homem importante que se aproximou dele. Nessa passagem, Jesus nega ser Deus. O homem lhe perguntou: Bom instrutor, por fazer o que hei de herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Aqui vemos que claramente Jesus nega ser Deus. É óbvio que aqui ele usou o termo bom em um sentido absoluto, pois ele era de fato um bom instrutor. Mas o ponto central aqui é: Jesus nega ser Deus. Essa passagem é irrefutável por um motivo muito básico. Não há argumento para que se conclua que Jesus não é Deus. Jesus necessariamente nega ser Deus. O mais interessante nessa passagem é que ninguém poderá dizer que isso era devido à sua natureza humana, ou à natureza humana de Jesus, ou uma subordinação funcional, como se Jesus tivesse dito isso diante do contexto da sua subordinação humana. Muitos pastores e televangelistas usam essa desculpa de subordinação funcional para tentar explicar as incoerências da Trindade com a Bíblia. Mas nesse caso específico, fica muito fácil de provar por que essa história de subordinação funcional não faz sentido. E por que eu digo isso? Porque a bondade não tem nenhuma relação com a natureza e muito menos com a função, e sim com o ser. Por exemplo, uma pessoa vai ser boa em qualquer função que exerça. A função não altera em nada a minha bondade. E a natureza humana de Jesus não poderia jamais reduzir a sua bondade, pois a bondade não é um atributo humano. Eu quero dizer o seguinte: a bondade não está relacionada com aquilo que eu sou, humano, anjo, Deus, mas com quem eu sou, a pessoa que eu sou, o ser que eu sou. Então, se uma pessoa diz assim: Jesus falou isso diante do contexto da sua humanidade, da sua subordinação, da sua encarnação. A pessoa que está falando isso, ela não sabe nem a diferença entre o próprio nariz e o umbigo. Ela é uma pessoa ignorante, uma pessoa analfabeta, ela não sabe o que está falando. Eu já li tentativas risíveis de reinterpretar esse texto. Por exemplo, certa vez alguém ousou dizer que Jesus não negou ser Deus, mas que ele teria alegado que o homem estava inferindo que ele mesmo, o próprio Jesus, era Deus. Como se Jesus tivesse dito algo mais ou menos assim: Você está dizendo que eu sou Deus ao me chamar de bom? Porque só Deus é bom. Então, se você me chama de bom, você está inferindo que eu sou Deus. Obviamente, essa alegação é estúpida, né? Não, a pessoa que falou isso, ela realmente não sabe diferenciar o próprio nariz e o umbigo. Então agora pergunte-se: será que eu acredito no que Jesus disse e admito que as testemunhas de Jeová estão certas nessa questão sobre a divindade de Cristo? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem em paz.